Boa tarde, pessoal. Hoje é a nossa 8ª aula e hoje a gente vai falar sobre a Bíblia. Bom, semana passada a gente falou lá sobre o Tanakh, né? E como eu tinha falado, o Tanakh ele é equivalente ali ao Antigo Testamento na Bíblia, certo? Hoje a gente vai falar da Bíblia como um todo e as diferenças que existem, quais as principais mensagens dela e mais algumas coisas. Para começar, o que é a Bíblia? Bom, a Bíblia é a coleção de livros sagrados ali para os cristãos. Mas como assim, coleção de livros se é só um? Não. Na verdade, quando a gente pega lá a Bíblia, né, a gente vê aquelas divisões, né? Gênesis, Êxodo, ou no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, entendeu? Cada um desses é um livro. Bíblia seria como uma biblioteca de livros, né? E ela se divide basicamente em duas partes, né? A primeira parte é o Antigo Testamento, que é equivalente ao Tanakh, pelo menos para os protestantes. Para os católicos tem ali mais 7 livros, né? E o Novo Testamento. O Novo Testamento é a segunda parte ali da Bíblia, né? Então, dentro dessas duas divisões é que a gente vai ter ali os livros, né? No caso da Bíblia católica, a gente tem 73 livros, né? E na Bíblia protestante a gente tem 66. A diferença aí da Bíblia católica para a Bíblia protestante são esses 7 livros que estão ali no Antigo Testamento, né? Mas a gente não vai se aprofundar nisso, a gente vai falar mais disso quando a gente for falar lá de cristianismo, lá no 8º ano. Vamos falar hoje só da Bíblia, beleza? Para os cristãos, a Bíblia ela foi divinamente inspirada. O que isso significa? Significa que Deus fazia com que aquelas pessoas ali que escreveram a Bíblia, elas soubessem o que deveriam escrever. Falando assim por cima, significa isso. Ou seja, que esses livros foram inspirados por Deus. Deus dizia ali, escreva de tal forma. Ou Deus dava sabedoria àquelas pessoas para escrever daquela forma. Certo? Ao todo, os cristãos dizem que foram 40 autores ali na Bíblia, né? 40 pessoas diferentes escrevendo a Bíblia, né? Cada um escreveu uma parte. E isso seria uma prova, né? Que ela foi divinamente inspirada, porque toda a Bíblia, a mensagem que ela traz é uma só. A mensagem não muda no decorrer da Bíblia, certo? Então, por isso, somente Deus deveria ter inspirado ali, dito que cada um deveria escrever. Assim como a gente já falou semana passada sobre o Tanakh, né, que é equivalente ao Antigo Testamento, os primeiros livros ali teriam sido escritos por Moisés, lá 1500 anos antes de Cristo. Né? O Antigo Testamento seria sido ali escrito entre 1500 antes de Cristo e 450 antes de Cristo. Já o Novo Testamento, né, que conta ali a vida de Jesus e a dos apóstolos, teria sido escrito entre 45 depois de Cristo e 90 depois de Cristo. Dessa forma, a Bíblia demorou aí para ser escrita cerca de 1600 anos, né, desde Moisés até os apóstolos, o que é muito tempo, né, se a gente pensar aquilo como uma mensagem só, ela não ter mudado. Isso pelo menos o que os cristãos acreditam. Uma coisa que a gente pode falar aí, uma curiosidade que a gente pode falar sobre a Bíblia, é que ela é o livro mais vendido de todos os tempos. Assim, ela também é o livro mais conhecido, mais estudado e tudo mais. Na semana passada, a gente estudou o Tanakh lá e eu expliquei como estava dividido ali, né, o Antigo Testamento, que você tinha o Pentateuco, né, equivalente ao Torá, a gente tinha ali os livros dos profetas e a gente tinha ali os Cânticos e os demais escritos, né? Aquela divisão é bem parecida com o que a gente tem, então eu nem vou falar mais disso. No Novo Testamento, a gente tem também uma pequena divisão ali. A gente tem primeiro ali os Evangelhos, depois temos Atos dos Apóstolos e depois disso as cartas, né? Isso a gente não vai se aprofundar. Mais uma vez, vocês vão ver isso direitinho lá no 8º ano. Hoje a gente vai tratar da mensagem que a Bíblia traz. Qual é a mensagem dela? Eu disse que a mensagem era só uma, né? Que ela não tinha mudado.
né, do início ao fim da Bíblia, ela não muda. Mas qual é essa mensagem? Bom, sendo assim, vamos falar aí um pouco das partes dessa mensagem. Para começar, a Bíblia nos fala de Deus. Deus é ali o principal personagem da Bíblia. Ele é eterno, né? Ele nunca foi criado, ele sempre existiu e foi ele que criou o mundo. Tudo que existe aqui, né, foi criado por ele e ele tem o poder sobre todas as coisas. Essa é a imagem de Deus que a gente tem ali na Bíblia, né? Esse Deus, ele é dividido ali em 3 pessoas. Não são 3 deuses, é um Deus só, mas em 3 partes, digamos assim. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esse é o Deus ali da Bíblia cristã. Como eu falei aí, Deus criou o mundo, né? Assim, Deus também criou os seres humanos. Ele teria criado ali o primeiro homem e a primeira mulher, chamados Adão e Eva. Todo mundo conhece essa história, né? Mas o que é que nós vamos falar agora? De uma segunda mensagem que é passada ali, que é a ideia de pecado. O que é o pecado? Bom, Deus ali, ele criou o homem e a mulher e deu liberdade para eles escolherem o que iam fazer, certo? E eles foram tentados ali por uma serpente e terminaram pecando. Mas o que é pecado? Pecado é a desobediência a Deus. O pecado, ele afasta o homem de Deus, certo? Afasta as pessoas de Deus. E o castigo do pecado é a morte. Assim, todos aqueles que pecaram irão ali ser castigados, né, no fim ali. Mas Deus nos ama, assim ele criou um plano ali para salvar a cada um. E esse plano é ali o próprio Jesus, que a gente vai falar agora, né? Mas vamos lembrar, então a Bíblia nos fala que Deus é ali soberano, ele é único, né? Ou seja, é uma religião monoteísta, o cristianismo. E também nos fala do pecado, que o pecado nos afasta de Deus, sendo o castigo do pecado é a morte. Mas Deus criou ali um plano para salvar a cada um, e esse plano foi Jesus. Mas quem é Jesus, né? Jesus, ele é ali o Filho de Deus. Deus mandou Jesus à Terra para morrer pelos pecados das pessoas. Isso é que os cristãos acreditam. Assim, Jesus, quando esteve na Terra ali, estava pregando a mensagem de Deus e, no fim, ele foi morto ali, né? Pelos judeus, foi morto e crucificado ali. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. Isso é o que os cristãos acreditam. Depois de ter ressuscitado, ele voltou aos céus. E todos aqueles que nele creem estariam salvos. Assim, a salvação ocorre da seguinte forma: Jesus morreu pelo pecado das pessoas, mas só aqueles que acreditarem nele, né, que seguirem os seus mandamentos, é que serão salvos, né? Deixarão de morrer ali pelo pecado, irão para o paraíso, digamos assim, quando morrerem. Assim, a salvação viria ali pela fé, né? Aqueles que creem em Jesus seriam salvos. Jesus, quando esteve na terra, ele chamou ali os 12 apóstolos, né? Todo mundo conhece essa história, né? 12 homens ali para pregar a palavra dele quando ele não estivesse mais aqui. E quando ele morreu ali, ele ordenou a essas pessoas a saírem pregando as mensagens de Deus ali pela terra, né? Mas antes ali, ele disse que enviaria um consolador, né? O que seria esse consolador? Esse consolador é o que a gente chama de Espírito Santo, né? Foi supostamente ali o Espírito Santo que inspirou as pessoas a escreverem a Bíblia. Assim, todas as pessoas que escreveram ali receberam essa inspiração de Deus. Assim, através ali da ação do Espírito Santo, a gente tem o que a gente chama de igreja. Igreja é a reunião ali de todos os que creem em Jesus. Igreja não é aquele lugar lá que você vai para uma missa ou para um culto. Igreja seria todas as pessoas que creem em Jesus, certo? Um dia, Jesus, de acordo com os cristãos, ele vai voltar ali para buscar
essas pessoas que fazem parte da igreja, essas pessoas que creem nele. E essas pessoas serão salvos. No entanto, aquelas pessoas que não creem nele irão ser condenados ali, né? Então os salvos irão para o paraíso e os que foram condenados irão para o inferno. E depois da morte, aí, todos que morreram, eles viverão para sempre ali, seja no paraíso ou no castigo eterno ali, que é o inferno. Eu fiz um resumão, né, aqui do que seria aí essa mensagem da Bíblia. Mas vou resumir mais ainda para vocês entenderem qual é a mensagem da Bíblia. Deus, ele é único ali e ele criou o ser humano. E ele amava o ser humano. Mas o ser humano, ele resolveu ali cometer um pecado. Esse pecado o afastou de Deus. Deus, então, criou um plano ali de salvação para os seres humanos, por fim mandando o seu filho ali, Jesus Cristo, para poder salvar ali, morrer pelos pecados de cada um e salvar a todos que creem nele, certo? Então, se você pegar aí a Bíblia, né, eu sei que a maioria tem em casa, se não tem, conhece já a Bíblia, né, já viu. Se você pegar lá e for ler, você vai ver que essa é a mensagem inteira lá, desde o começo do Antigo Testamento, quando Deus cria ali o mundo e também o homem, até o fim ali, em Apocalipse, quando vai contar o que vai acontecer no fim dos tempos, né? A mensagem é só essa: Deus criou o homem e amava o homem, mas o homem pecou. Quando eu digo homem, vocês sabem, né? Eu estou falando do homem e da mulher, estou falando dos seres humanos. Então, Deus amava ali os seres humanos, mas os seres humanos pecaram contra Deus. E ele criou um plano de salvação, que por fim era ali Jesus Cristo, que veio à terra e morreu para pagar pelos pecados de cada um daqueles. Então essa é a mensagem ali da Bíblia. Isso é o que os cristãos acreditam. Quando vocês estiverem lá no oitavo ano, a gente vai falar um pouco sobre as diferenças entre uns cristãos e outros, como por exemplo os católicos, os protestantes, os ortodoxos, e vários outros, né? A gente não vai falar sobre isso agora. A gente falou um pouquinho lá sobre o cristianismo naquela aula e a gente vai estudar isso aprofundado lá no oitavo ano. Mas o importante que vocês saberem é essa mensagem principal aí da Bíblia, né? Então, é isso, pessoal. A aula de hoje era isso aí. A gente entender como é a Bíblia, né? Eu falei um pouco sobre como ela está dividida e também a gente saber ali qual a mensagem principal dela, o que eu também já falei. Então, sendo assim, até a próxima aula aí, né? Se ficou qualquer dúvida, é só perguntar lá no grupo. E tchau!